Boa tarde, meus amigos. Aqui estamos falando do Centro Espírita Manuel Quintão. Meu nome é Carla Júlia. O tema que escolhemos para falar na tarde de hoje é a Lei do Progresso. Esse capítulo do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, é um capítulo muito interessante, mas antes de nos adentrarmos nos aspectos espíritas, vamos mencionar alguns levantamentos que fizemos acerca da situação socioeconômica mundial. Com relação ao item da fome, nós temos 821 milhões de pessoas que sofrem da fome em escala mundial. Isso é um dado estatístico de 2018. Com relação a esse montante de 821 milhões de pessoas, 513 milhões de pessoas são oriundas da Ásia. 256 milhões de pessoas são da África, 42,5 milhões da América Latina e Caribe. 8.500 crianças morrem diariamente por desnutrição no mundo. Vejam, 8.500 crianças morrem diariamente por desnutrição no mundo. 15 pessoas morrem por desnutrição no Brasil a cada dia. A cada 40 segundos morre no mundo uma pessoa por desnutrição. Na população mundial, que são 7.774.404.000 pessoas, 5 crianças morrem no mundo a cada minuto. Esses dados da fome, por si só, já são um grande alerta do que nós precisamos fazer em escala mundial. Vamos agora a quais são as principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Primeira causa de morte, cardiopatia isquêmica. Segunda causa de morte, acidente vascular cerebral. Juntando essas duas causas, faz um montante de 15,2 milhões de pessoas que morrem anualmente no mundo inteiro. Doença pulmonar, 3 milhões. Infecções das vias respiratórias, 3 milhões. Alzheimer e outras demências é a quinta causa de morte no mundo inteiro. Câncer de pulmão está na sexta causa, acometendo 1,7 milhão de pessoas no mundo inteiro. Diabetes, 1,6 milhão. Acidentes de trânsito, doenças diarreicas. Veja, esse item, doenças diarreicas, está no 9º lugar em causas de morte, acometendo 1,8 milhão de crianças com menos de 5 anos, além da tuberculose. Essas são as 10 causas de morte no mundo inteiro. Vejam, só por esses dados estatísticos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos um montante considerável de pessoas que morrem anualmente, quer por doenças crônicas, quer por doenças que poderiam ser perfeitamente evitáveis, e ou doenças que são causadas por uma série de situações que são oriundas da falta de água potável, do quadro de desnutrição, por falta de uma educação generalizada, por falta de um emprego formal e por aí vai. Se nessas 10 causas de doenças que acometem a população mundial, nós tivéssemos um grande investimento em políticas sociais básicas, com certeza esses números que estamos apresentando aqui, que não são nossos, são da Organização Mundial da Saúde, seriam muito diferentes. Vamos ver agora em relação ao item água potável. 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, dentro de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas.
uma em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. 4,2 bilhões de pessoas não têm acesso a esgotamento sanitário. E vamos ver agora o item de analfabetismo. 793 milhões de pessoas, segundo a Unesco, são analfabetas no mundo. Vou repetir. 793 milhões de pessoas são analfabetas no mundo inteiro. No Brasil, cerca de 11,3 milhões de pessoas são analfabetas. Com relação ao item desemprego, 190,5 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a Organização Internacional do Trabalho, são desempregadas. Mais de 630 milhões de trabalhadores vivem abaixo da linha de pobreza extrema, ou seja, sobrevivendo com menos de 3 dólares por dia. E no Brasil, 13 milhões de desempregados no Brasil. Todos esses dados estatísticos já são um insumo considerável para fazermos uma breve reflexão quanto à lei do progresso que consta no Livro dos Espíritos. Ou seja, é muito trabalho para modificar esse quadro socioeconômico do nosso planeta. Não é por outro motivo que se fala em transição planetária. Existe muito sofrimento predominando no nosso planeta. E esse sofrimento se materializa através das emanações mentais e fluídicas. Nós somos aproximadamente 20 milhões de pessoas que sofrem da ansiedade, do transtorno generalizado da ansiedade. Com isso, eu estou querendo dizer que nós temos, além das doenças físicas, existem as doenças psíquicas. Então, o investimento que possa haver na educação, na geração de emprego, no acesso à água potável, no sistema de habitação, de transporte, nas políticas sociais básicas, o acesso à saúde, é para ontem. Milhões de pessoas estão morrendo anualmente, independentemente de uma crise como essa, dessa pandemia do coronavírus. Esse montante que estamos mencionando aqui é muito mais grave. E, no entanto, não paralisou as grandes economias do planeta. Foi necessário que o inimigo invisível, que é o coronavírus, surgisse para ameaçar o sistema econômico. E, finalmente, entrarmos em isolamento social para evitar que houvesse uma contaminação em escala mundial incontrolável. Será que tudo isso surgiu por um acaso? Nós precisamos de grandes investimentos. A profunda desigualdade social é algo que precisa ser combatido. É responsabilidade minha, sua, nossa, de modificarmos essa situação, cada um fazendo a sua parte. Não importa se a nossa parte é pequena ou grande, importa o que nós precisamos fazer. E o que é que o Livro dos Espíritos e a doutrina dos Espíritos nos coloca sobre a lei do progresso? Na questão 783, Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: ao progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Entenderam? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele.
É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Ou seja, a humanidade precisa progredir em todos os aspectos. No aspecto financeiro, no aspecto material, no aspecto espiritual e moral. Porque não basta simplesmente o avanço da civilização no aspecto intelectual. Há que se ter o avanço moral. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785. Vejam a resposta. São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. O que nós entendemos por essa resposta? O orgulho e o egoísmo são o maior obstáculo ao progresso moral do planeta Terra. Quando é que o egoísmo é um grande obstáculo? Quando eu apenas penso em mim mesma, nas minhas necessidades, na satisfação dos meus prazeres e desejos, em detrimento da necessidade alheia, do bem-estar alheio. Estou concentrada apenas na minha própria necessidade. Multiplique isso a nível de bilhões de criaturas. Os sentimentos do orgulho e do egoísmo são o grande entrave, o grande obstáculo ao progresso moral do planeta Terra. E isso nos leva a uma grande reflexão na pergunta 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Ou seja, se você não evoluir pelo amor, vai evoluir pela dor. Se você não tiver o olhar sobre o respeito à condição alheia, ao bem do próximo, as leis naturais universais farão com que, através da dor, você possa passar pelo aprendizado que você precisa. É razoável condenar essa civilização? Pergunta 790A. Condenais antes os que abusam dela e não a obra de Deus. Então surge um vírus, o coronavírus, que agora nos nivela em todas as classes sociais. Países de terceiro mundo nivelados aos países de primeiro mundo, numa dor generalizada, onde o livre-arbítrio, a lei de liberdade de ir e vir está cerceada, no sentido de isolamento social. Eu tenho um livre-arbítrio enquanto pessoa, mas agora existem recomendações, inclusive pela própria Organização Mundial da Saúde, que eu fique em isolamento social. E no isolamento social, eu evitarei contaminar outras pessoas. E evitarei ser contaminada também. Nunca antes a humanidade passou por tamanha situação, estando tão conectada pelos meios de comunicação como na atualidade. Já passamos por outras viroses, por outras pandemias, por outras epidemias, mas agora, o que acontece no Japão, na Coreia do Sul, na Itália, estamos recebendo o noticiário ao vivo. Ou seja, estamos conectados, interligados pelas vias da internet, mas desconectados do Cristo Deus. Desconectados das leis morais. Desconectados da nossa própria essência espiritual. Tudo isso é um chamamento. Não é possível que eu seja feliz vendo a infelicidade alheia. Não é possível que eu esteja numa calma, numa paz,
sem que eu possa remover dentro de mim as causas geradoras de desequilíbrios espirituais e emocionais. Somos conclamados agora pelo mundo espiritual ao processo de redenção, ao processo do conhece-te a ti mesmo. E eu me lembrei agora daquela passagem de Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando nós perseguimos o outro? Quando estamos imbuídos por sentimentos de ódio, por sentimentos de orgulho ferido pelo egoísmo que nos torna acicates, pessoas odientas, pessoas vingativas que desperdiçam a própria existência e prejudicam existências alheias. Quantos conflitos de guerra existem no mundo inteiro? Mais de 60. Quantos milhões de criaturas não desencarnam vítimas das guerras? Qual o número de refugiados? Hoje nós fazemos parte do grande planeta Terra, a grande família planetária. O que acontece com você me impacta, o que acontece comigo me impacta. Então, a civilização ela é incompleta porque existe o desenvolvimento intelectual, mas não moral. Enquanto predominar o individualismo, enquanto predominar o egoísmo, enquanto predominar o orgulho, não há o sentimento de coletividade, não existe o amor ao próximo, existe o amor aos meus. E aí vem agora a diferenciação do que é parentela espiritual e parentela corporal. Nem sempre nossa parentela corporal é sinônimo de parentela espiritual e vice-versa. Então, à luz da doutrina espírita, nós adquirimos conhecimentos que nos são fundamentais, são transformadores. Vamos para a pergunta 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por teres feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos praticando a caridade cristã. Até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. A verdadeira caridade, ela consiste na indulgência, no perdão das ofensas, na caridade moral e não apenas material. Se não houver a indulgência do perdão das ofensas, se não houver a indulgência quanto aos erros alheios, nos tornaremos o quê? Verdugos. Verdugos cruéis quanto ao comportamento alheio. Tudo isso está surgindo para servir de chamamento quanto à qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, a qualidade da nossa saúde mental e espiritual. Vejam o quanto de energia nós desperdiçamos todos os dias com questões materiais. Quanto mais materializado o ser, menos espaço para a sua espiritualidade. Quanto mais espiritualizado o ser, menos ele dedica tempo às questões materiais. Não que elas não tenham importância, elas têm importância. Mas você não vive em função das coisas materiais. Na pergunta 799, Livro dos Espíritos, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Vejam que pergunta importante. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade.
Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, destruindo o materialismo. Se nós estamos transitoriamente nesse planeta, por que priorizamos tudo que é da matéria, em detrimento do próprio espírito? A nossa verdadeira habitação é o mundo espiritual. Estamos de passagem no mundo material. O objetivo da nossa reencarnação é progredir moralmente e intelectualmente. Nós precisamos estudar, porque no estudo se amplia o leque de compreensão acerca de tudo que nós desconhecemos. O que nós conhecemos é uma gota no oceano do que nós desconhecemos. Nós temos tanto trabalho a realizar que, se bem soubéssemos, não estaríamos perdendo tempo, adormecidos espiritualmente. O maior trabalho que o médium pode realizar não é na casa espírita, é na sua vida diária. Recebemos uma mensagem de Manuel Quintão ontem, e essa mensagem nos chamava a atenção quanto à necessidade de que os médiuns colaborassem como pronto-socorro espiritual a tantos milhares de pessoas que estão desencarnando, vítimas dessa pandemia, e tantas outras que desencarnam por outros motivos. Que nós nos transformássemos num posto de emergência assistencial. Cada médium deveria ser um enfermeiro, uma enfermeira, assistindo amorosamente, amavelmente, aqueles que desencarnam. Nós temos o dever de prestar o nosso concurso, a nossa solidariedade, doando as nossas emanações fluídicas, as nossas energias fluídicas, em benefício desse resgate, desse trabalho assistencial espiritual. Isso é um trabalho de muita responsabilidade. Agora, poucos de nós estamos preparados para isso. Poucos de nós, quando vamos dormir, nos preparamos convenientemente para dormir. Então, este período de isolamento social, um período que os espíritos conclamam a nossa colaboração como médiuns. Não se entregue à negatividade. Os trabalhadores de última hora serão conhecidos e reconhecidos pelo testemunho de fé que possam dar diante das provas e tempestades da vida. Ao invés de estarmos nos alimentando diariamente, reciprocamente, de informações negativas, vamos mudar o nosso quadro vibracional, vamos aprimorar a qualidade das nossas vibrações em benefício daqueles que sofrem tanto. Vamos colocar em movimento as nossas energias fluídicas, a nossa energia mental, realizando a asepsia moral e espiritual que tanto necessitamos e carecemos. Nós iremos doar aquilo que nós temos, quer sejam boas energias ou energias tóxicas, negativas. O que é que nós estamos irradiando no nosso lar e na nossa comunidade virtual? De pessoas que estamos concatenadas, conectadas todos os dias. Bons pensamentos, bons sentimentos, palavras de otimismo, de esperança, ou o contrário. Isso quer dizer que o primeiro trabalho que eu tenho que realizar como médium em relação a mim mesma. Orai e vigiai, orai e vigiai. Na oração eu me alimento espiritualmente dessa força espiritual para que o medo, o sentimento de pânico,
O transtorno da ansiedade não me contamine. Ora, se nós temos uma responsabilidade de preservar este corpo material, nós temos a responsabilidade de preservar nossa saúde mental e espiritual. Onde já se viu trabalhadores de última hora cruzarem os braços diante da luta, da batalha. É nesse momento que o Cristo de Deus precisa de cada um de nós. É nesse momento que Ele precisa de nossas orações, de nossa colaboração. E com isso não estamos querendo ser melhor nem pior do que quem quer que seja. Apenas fazendo a nossa parte, que é tão pequena, neste processo todo. A negatividade está predominando nas mentes. O momento é propício para que haja transformações individuais e coletivas. Não é possível mais continuar com este modelo que nós agora citamos para vocês, de estatísticas que deveriam ferir a nossa alma, que deveriam nos sensibilizar profundamente. Não é possível mais a indiferença como sentimento. Nessa indiferença eu não estou dando testemunho algum. Se eu não me sensibilizo com a dor alheia, eu estou doente. Mais doente do que aquele que sofre. Eu estou visualizando, enxergando, mas não sinto a dor alheia. Meus amigos, a responsabilidade de ser espírita no momento atual é muito grande. Com isso estamos querendo dizer que existe muita necessidade de transformação interior. O processo de redenção significa libertação, transformação. Colocar em movimento as nossas energias. Potencializar essas energias. Na prática do bem, na mentalização do bem, no sentimento do bem. Como eu posso potencializar as minhas energias? No poder da meditação, no poder da concentração, no poder da oração, no poder da irradiação mental. Eu estou propagando no universo essas minhas energias, colaborando com o próprio universo. Mas a partir da minha transformação interior também, não me deixando contaminar por tudo isso que me causa dor e sofrimento atual. Com isso estamos querendo dizer que nós podemos ser instrumentos neste momento da esperança. Esperança, solidariedade, fé, otimismo, alegria. São sentimentos salutares, profiláticos, que não nos deixam em processos autoobsessivos. A autoobsessão é a pior das obsessões. A transformação não pode se operar apenas pelas mudanças materiais, mas sobretudo pelas mudanças morais. Quando um ser humano se ilumina, ele ilumina o ambiente onde ele mora, onde ele faz parte. Por onde ele passar, ele deixa o rastro da própria iluminação interior. Quando o ser humano se ilumina pelo sentimento da esperança, toda a negatividade da sua vida desaba. E nós precisamos destruir os prédios da negatividade que construímos até então. Nós precisamos modificar muita coisa dentro da gente. Então nós vamos aprender a projetar a nossa energia mental. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Sou um projeto divino.
Vou mentalizar minhas boas energias mentais e espirituais. Vou colaborar todos os dias, através de uma palavra, de uma mensagem, de uma oração, de uma leitura, a leitura das obras pentateucas, kardecianas. Vou me lembrar que existe um imenso trabalho a ser realizado, agora mais do que nunca. E esse trabalho nos conclama como trabalhadores de última hora a levantarmos a charrua, fazermos a nossa parte e não simplesmente cair na negatividade. Tudo que está acontecendo sim, com a permissão de Deus. E nós temos muito a fazer. Vejam a pergunta 798 sobre a influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Certamente que se tornará a crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito, de geração em geração. Elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que a professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos. Ou seja, há necessidade de que os princípios espíritas sejam propagados e disseminados. O maior bem que possamos fazer em relação à doutrina dos espíritos é divulgá-la, disseminá-la. Com isso estaremos ajudando ao progresso. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Pergunta 799. Destruindo o materialismo, como nós já citamos, que é uma das chagas da sociedade, que ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Eu já li isso, mas estou lendo novamente para reforçar e intensificar a necessidade da desconstrução do materialismo. Vejam, se o Cristo de Deus nos deixou ensinamentos há mais de 2000 anos atrás, e muitos de nós ainda não compreendemos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças que nós hoje temos dificuldade de interpretação. O trabalho da doutrina espírita é gigantesco, porque ele é o consolador prometido. Mas ele implica numa profunda disciplina mental e espiritual. E nessa disciplina eu tenho clareza qual é o objetivo da minha encarnação. O progresso moral e intelectual. Eu tenho clareza quanto à utilização do próprio tempo. Eu sei que o tempo está à nossa disposição, mas que nós não temos controle do próprio tempo. Eu tenho clareza quanto às oportunidades que a vida nos oferece. E que nessa gangorra emocional dos nossos sentimentos, nós não temos estabilidade, equilíbrio, enraizamento espiritual. Vivemos na superfície das nossas relações, sem profundidade, sem amadurecimento, sem sabedoria, sem qualidade nas relações interpessoais.
Talvez nós estejamos todos, absolutamente todos, necessitados do aprendizado do amor. Aprender a amar o outro. Aprender a colocar em prática a indulgência. A indulgência contra as falhas humanas. Porque nós também necessitamos de indulgência. Aprendermos a compreender cada vez mais que nós somos os grandes responsáveis pelo nosso destino. Construímos todos os dias, a utilização do nosso livre-arbítrio, a nossa trajetória evolutiva. Quantas vezes estamos construindo desafetos? Quantas vezes estamos desperdiçando oportunidades que o mundo espiritual nos dá? Quantos de nós estamos sendo reféns do próprio medo? O medo existe, mas nós não podemos nos tornar reféns dele. Quantas dessas sintomatologias nós estamos vivenciando na atualidade, nos transtornos mentais? E nesses transtornos mentais, nem sequer conseguimos identificar que nós somos portadores dos transtornos mentais. A lei do progresso existirá, independentemente de quem se oponha à própria lei do progresso. Existe uma pergunta que Kardec fez sobre a caridade, que ele questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, porque na benevolência eu considero o bem-estar do meu semelhante. Esse sentimento de profundo amor pelo outro. Na indulgência, quanto às falhas alheias, eu não culpabilizo, não critico, não condeno e não julgo quem quer que seja. No perdão das ofensas, eu perdoo aqueles que tenham causado graves feridas emocionais na minha própria vida. Então, essa caridade nos solicita a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Isso consta no Livro dos Espíritos, pergunta 886, que Allan Kardec fez aos espíritos. Nós precisamos da indulgência. A lei do progresso é a lei que engloba não só os avanços tecnológicos, os avanços científicos, mas as leis morais também. Uma civilização é incompleta quando ela avança na inteligência, na tecnologia, materialmente, economicamente, mas não avança nos aspectos morais. É preciso que haja o avanço na questão moral. No avanço, diminuem as desigualdades sociais. No avanço, deixa de existir alguém que explore a mão de obra alheia. No avanço, há uma melhor redistribuição dos recursos financeiros em prol da coletividade humana. No avanço de uma civilização do ponto de vista moral, se respeita o direito do outro e se considera o direito de viver, o direito à vida, que todas as pessoas têm, independentemente de terem ou não condições de pagar um plano de saúde. No desenvolvimento da moralidade, a vida humana adquire prioridade. E nessa prioridade se buscam os recursos tecnológicos, científicos, econômicos e materiais para valorizar a própria vida. Então, esses percentuais que nós citamos no início da nossa apresentação se modificam radicalmente. Nós temos o dever de prosperar.
Nós temos, através do trabalho, do esforço próprio, o dever do progresso moral e intelectual. Então, neste dever de progredir intelectualmente e moralmente, temos muito trabalho a fazer. Com isso, queremos dizer que, ao invés de canalizarmos a nossa energia negativamente, vamos centralizar essa energia proativamente, em benefício dos melhores resultados que possamos ter. Eu, você, nós em conjunto. No bem da coletividade, nós começamos a utilizar a palavra nós, família planetária. Isso é uma mudança muito grande de paradigmas. Chega do eu quero ser feliz, eu mereço apenas ser feliz. Agora, nós desejamos ser felizes, nós merecemos ser felizes, nós vamos nos ajudar nesta felicidade, nas condições melhores de saúde, de habitação, de educação, de nutrição, de propagação dos ensinamentos do Cristo. Eu, você, nós, agora somos instrumentos do Cristo, em benefício da humanidade, fazendo a nossa pequena parcela, dando a nossa pequena contribuição, que eu tenho certeza absoluta que pode fazer a diferença na vida de alguém. Quero dizer a vocês que todos os dias, às 18 horas, nós estamos fazendo uma prece aqui na nossa casa em benefício de todo o planeta Terra. E nessa prece diária, às 18 horas, nós mandamos um convite para várias pessoas nos acompanharem. Vocês sabem que a oração de muitas pessoas tem um poder fenomenal, o poder da coletividade. Então, nos acompanhe nessa prece. Isso vai auxiliar a melhor atravessarmos todo esse período tão difícil que estamos vivenciando. Quero dizer a vocês também que, dentro do possível, substituamos mensagens negativas por mensagens positivas, compartilhando com as pessoas, fazendo com que as pessoas recebam o nosso bom dia, nos interessando por aquelas pessoas que moram sozinhas, pessoas de idade, pessoas que nós conhecemos, que não têm família, não têm parentes mais próximos. Nos lembremos de uma família que possa receber um donativo, uma doação, a caridade material nossa, porque temos 13 milhões de desempregados. E diante dessa crise, provavelmente esses 13 milhões irá aumentar e muito. O pão nosso de cada dia é necessário. A caridade moral é importante, a caridade material também. Então vamos tentar fazer as duas coisas dentro do possível, quem puder. Nos seus recursos, nas suas limitações, sempre é possível fazer alguma coisa para o bem. Agora, para finalizar a nossa apresentação, se cuide com o carinho que você merece. Tenha amor por você. Não se entregue ao sofrimento. Não se entregue à angústia, à tristeza, às frustrações, às preocupações quanto a um futuro que nós não temos controle. Você acredita que você está sozinho nessa caminhada? Não, não está. Nós estamos juntos. Nossa comunidade de pessoas que amam Cristo de Deus, nós estamos aqui para nos ajudar coletivamente. Conte conosco no que você precisar. Se eu puder ajudar, me coloco à disposição. Juntos nós podemos nos dar as mãos e nos fortalecer. Cada pessoa que nós auxiliarmos, estaremos auxiliando Cristo de Deus. Não se esqueça disso. As tempestades vêm e passam. Tudo passa. Tudo passará nessa vida. Os momentos de felicidade passarão, os momentos de tristeza também passarão.
E no futuro eu irei preferir me recordar dos momentos de felicidade, não de tristeza. Então não supervalorizemos essas turbulências que estão acontecendo com cada um de nós nesse momento. Se cuide, meu amigo, se cuide, minha amiga. Tome vitamina A, vitamina C, vitamina D. Veja a sua alimentação, faça boas leituras, boas reflexões, aproveite o tempo para assistir bons filmes. Ore a Deus, sinta o seu guia espiritual lhe amparando, lhe ajudando. Lembre-se que nós somos os trabalhadores de última hora, que o Cristo nos convida a seguir os seus passos. Não será e não seria uma trajetória fácil de ser percorrida, nós já sabíamos disso. Porém, quem caminha com Cristo e Deus jamais naufraga. Quem caminha com Cristo e Deus sente a força espiritual que possui. Agradeça a presença do seu guia espiritual. Seja você o motivo da esperança alheia. Transforme-se você num foco de luz. Seja você a voz que acalenta, a voz da esperança que sussurra nos ouvidos alheios. Seja você aquele sorriso que ampara e que estimula o seu semelhante a continuar caminhando. Sejamos cada um de nós a gota do orvalho que mitiga a sede coletiva da humanidade. Rogo ao Senhor, Cristo de Deus, a paz espiritual que o mundo carece. Solicito infinitamente ao Cristo de Deus a misericórdia e compaixão por todos nós. Quero dizer a vocês a imensa felicidade que é sermos espíritas, seguirmos o Cristo de Deus. E mesmo aqueles que não são espíritas, mas que sintam o Cristo de Deus no seu coração, sintam o amor de Deus no seu coração, sintam que são profundamente amados, cuidados por Deus. Deixe que essa emoção suja a sua vida, para que você se transforme no foco de luz. Juntos, espiritualmente, podemos muito mais. Juntos, espiritualmente, nós fazemos parte da família planetária. Não tem como não se emocionar com a presença dos bons espíritos, não é? Deus nos abençoe. Muita paz.